Fala pessoal, Isaac aqui. Dentro do Legendário de Tolkien, o maior feito élfico na arte artesã foi realizado por Fëanor, um elfo que criou um conjunto de 3 joias que absorveram parte da luz sagrada das árvores de Valinor. Essas joias foram nomeadas Silmarils, e a importância delas na história foi grande o suficiente para que o professor Tolkien escrevesse um livro dedicado a elas, o Silmarillion. Já em relação ao maior feito élfico em combate, este foi realizado por Fingolfin, que aliás é irmão de Fëanor, o criador das Silmarils. Fingolfin desafiou o Vala Morgoth, mestre de Sauron, antigamente conhecido por Melkor, para um combate individual, homem a homem. Tolkien diz que nenhum dos Valar conhecia o sentimento do medo, mas Morgoth, ao ouvir Fingolfin lhe chamando aos gritos e batendo nos portões de bronze de sua fortaleza, fez com que ele fosse o primeiro Valar a experimentar o medo. Neste vídeo eu irei focar na batalha de Fingolfin e Morgoth, nos motivos que levaram Fingolfin a este ato extremo, como ele fez para que Morgoth aceitasse o duelo mano a mano e coisas relacionadas ao embate. Isso significa que neste vídeo eu não vou adentrar na origem e na história geral de Fingolfin, que por sinal é imensa, mas em outros vídeos eu farei isso. Para quem gosta do personagem, embora ele não seja o foco dos vídeos de Fëanor, eu recomendo que você veja esses 2 vídeos que estão na tela. Afinal, a história de Fëanor e de Fingolfin estão entrelaçadas. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar. Dito isso, bora pro vídeo. O duelo entre Fingolfin e Morgoth acontece numa época em que Fingolfin havia se tornado o Alto Rei dos Elfos Noldor. Vou resumir como ele se tornou o rei porque é importante. Como eu mencionei na introdução, Fingolfin era irmão de Fëanor, meio-irmão para ser mais exato, pois o pai deles era o mesmo, mas a mãe era diferente. O pai deles era Finwë, o rei dos Elfos Noldor. Os elfos se dividem em 3 grandes tipos no universo Tolkien: os Noldor, os Vanyar e os Teleri. Cada um possui seu próprio rei, suas cidades e estilos de vida próprios. Embora eles se relacionassem livremente entre si, não havia nenhum tipo de segregação entre eles. Durante o período em que os Elfos Noldor ainda moravam nas Terras Imortais, o Vala Morgoth se infiltrou em Valinor e depois disso foi até a Fortaleza de Fëanor, para roubar, tomando à força, as joias Silmarils. Entretanto, Fëanor não estava lá, apenas seu pai, o rei Finwë. Diante disso, Morgoth matou o rei, tomou as joias Silmarils e fugiu para a Terra-média. Com a morte do rei Finwë, Fëanor, seu filho mais velho, se tornou agora o rei dos Elfos Noldor. Acontece que o que Fëanor tinha de talento lhe faltava em paciência e bom senso. E isso lhe conduziu a uma morte extremamente prematura, pois ele liderou uma pequena vanguarda de elfos aos portões da fortaleza principal de Morgoth em Angband, na esperança de retomar as joias de Morgoth à força. No entanto, Fëanor e seus elfos sequer chegaram aos portões, pois foram cercados por um mar de orcs, que foram ainda reforçados pelos Balrogs, que ouviram a confusão e vieram correndo do interior da fortaleza. Até mesmo o chefe dos Balrogs estava presente nesta ocasião, Gothmog, que Tolkien descreve que possuía o dobro de tamanho e poder de um Balrog comum. Os Balrogs dizimaram em questão de minutos todos os aliados de Fëanor, e embora ele próprio tenha resistido sozinho contra hordas de orcs e também contra os Balrogs, acabou sendo morto no final. Com Fëanor morto, o título de Rei dos Noldor foi passado para seu filho mais velho, Maedhros, muito embora a maioria dos Noldor preferisse que Fingolfin fosse o rei deles. Então, aconteceu um evento que fez com que Fingolfin se tornasse rei sem a necessidade de um conflito com os filhos de Fëanor. Isso aconteceu pelo seguinte: Maedhros, o filho mais velho de Fëanor e agora rei dos Noldor, caiu na esparrela de tentar negociar com Morgoth. Ele foi junto de sua comitiva encontrar os emissários do inimigo, mas ao chegar lá havia um monte de Balrogs. Era uma emboscada, e os Balrogs mataram todos os elfos da comitiva, exceto o próprio Maedhros. No lugar disso, os orcs lhe deram uma bela surra e o humilharam o quanto quiseram. Quando se deram por satisfeitos, os orcs, a mando de Morgoth, levaram Maedhros para o topo de uma montanha e o deixaram lá pendurado pelo pulso, num penhasco. O filho de Fingolfin, Fingon, foi numa missão secreta junto do Rei das Águias, Torondor, para resgatar seu primo. A corrente que prendia Maedhros era inquebrável,
Então, ele pediu que seu primo Fingon aproveitasse que estava ali e lhe desse uma morte misericordiosa, porque ele não aguentava mais tanto sofrimento. Fingon não aceitou e cortou sua mão na região logo acima do pulso, para que ele não sangrasse até a morte. Maedhros se sentiu tão agradecido que abriu mão de seu direito hereditário de ser rei em favor de seu tio Fingolfin, embora seus irmãos mais novos tenham ficado contra essa decisão. Assim, Fingolfin se tornou o Alto Rei dos Elfos Noldor. Com Fingolfin agora no comando, o reino Noldor na Terra-média prosperou e aumentou grandemente. Quando ele percebeu que seus elfos haviam se tornado numerosos e fortes o suficiente, planejou fazer um cerco a Angband, na principal fortaleza de Morgoth, pois ele sabia muito bem que deixar Morgoth agindo livremente na escuridão não resultaria em algo muito bom. O professor Tolkien nos diz que este era um raciocínio sábio, considerando o conhecimento que Fingolfin possuía naquele momento. O problema era que seu conhecimento era limitado. Aspas para o livro Silmarillion. Essa posição de Fingolfin era sábia, na medida de seu conhecimento, pois os Noldor ainda não compreendiam a plenitude do poder de Morgoth, e não entendiam que sua guerra contra ele, sem o auxílio de outros Valar, era no final sem esperanças. Mas Fingolfin não era um rei lá muito autoritário, e não fazia cumprir suas vontades. Ele era um rei muito diferente de Fëanor, e escutava o desejo de seus subordinados. Aspas novamente. Contudo, como a terra era bela e seus reinos vastos, os Noldor, em sua maioria, estavam satisfeitos com as coisas como estavam, confiantes de que isso duraria muito tempo. Não havia pressa em iniciar um ataque no qual muitos, sem dúvida, pereceriam, fosse na vitória, fosse na derrota. Estavam, portanto, pouco dispostos a dar ouvidos a Fingolfin. Assim, os planos do rei deram em nada, e a terra ainda teve paz por algum tempo. Acontece que Fingolfin estava certo. Ignorar a existência de Morgoth e fingir que ele não existia não iria resolver o problema. Ele viria mais cedo ou mais tarde, e quanto mais tempo demorasse, mais fortalecido ele estaria. A paz tinha prazo de validade, mais precisamente 455 anos. Aspas. Passados 455 anos da chegada de Fingolfin, aconteceu o mal que ele tanto tempo temera, e ainda mais horrendo e súbito do que suas piores expectativas. Pois Morgoth por muito tempo vinha preparando sua força em segredo, e ele desejava não só exterminar seus inimigos, mas também destruir e profanar as terras das quais eles haviam se apossado e embelezado. Então, num dia qualquer, sem aviso, Morgoth fez jorrar enormes rios de chamas, que desciam das Tangorodrim mais velozes do que Balrogs, e se derramaram por toda a planície. E as montanhas de ferro cuspiram labaredas de muitas matizes venenosas. Na vanguarda desse incêndio vinha Glaurung, o Dourado, pai de todos os dragões no auge de sua força. Atrás dele vinham Balrogs, e atrás destes vinham os exércitos sinistros dos orcs, em multidões tais como os Noldor nunca haviam visto ou sequer imaginado, e matavam os Noldor e seus aliados, elfos cinzentos e até mesmo homens, qualquer um que encontrassem pela frente. Muitos dos mais corajosos inimigos de Morgoth foram destruídos logo nos primeiros dias dessa guerra. A guerra nunca mais cessaria em todo o continente de Beleriand. Incursões orcs passaram a fazer parte do cotidiano dos Noldor. Como resultado deste colossal ataque surpresa, os inimigos de Morgoth foram dispersos e isolados uns dos outros. A maior parte dos Elfos Cinzentos fugiu para o sul, abandonando a guerra ao norte. O ataque de Morgoth foi tão massivo e poderoso que o rei Fingolfin e seu filho Fingon não puderam sequer vir em auxílio dos demais elfos. Quando eles tentaram fazer isso, seus exércitos foram rechaçados com enormes perdas, sendo empurrados de volta para suas fortalezas, onde somente então eles mal conseguiram defender a si próprios dos orcs, em decorrência de seus números que pareciam infinitos. No meio dessa batalha sangrenta, Fingolfin foi separado dos demais elfos. Aspas. Fingolfin foi separado de seus semelhantes por um oceano de inimigos, pois a guerra havia sido desfavorável também aos filhos de Fëanor, e praticamente toda a fronteira oriental fora tomada no ataque. Neste momento, Fingolfin pensou, já era. Todo mundo que eu conheço vai morrer,
meus filhos, meus amigos, meus subordinados. É o fim. Com isso, ele pensou, já que o meu mundo acabou, eu vou lá acabar com a raça de Morgoth e levar ele junto, nem que seja sozinho. Subiu em seu cavalo e foi disparado até os portões da fortaleza de Morgoth, em Angband. Fingolfin então contemplou, ao que lhe parecia, a total destruição dos Noldor e a derrota irremediável de todas as suas casas. E cheio de cólera e desespero, montou em Rochalor, seu cavalo magnífico, e partiu sozinho, sem que ninguém pudesse contê-lo. E todos os que viram sua investida fugiram assustados, acreditando que o próprio Vala Orome chegara ao campo de batalha, pois ele foi dominado por uma loucura furiosa, tal que seus olhos brilhavam como os olhos dos Valar. Assim, chegou sozinho aos portões de Angband, fez soar sua trombeta e golpeou os portões de bronze, desafiando Morgoth a se apresentar para um combate homem a homem. Nessa hora que o professor Tolkien diz que Morgoth experimentou o medo, pois a determinação que tomou conta de Fingolfin era tamanha que chegou a assustá-lo. Mas, mesmo sem querer, Morgoth precisou se apresentar, porque Fingolfin começou a gritar no portão, lhe chamando de covarde, senhor de escravos, e todos os seus servos, Balrogs, dragões, lobisomens e orcs, ficaram observando qual seria a reação de seu mestre. Porque assim, além de imparável, o elfo estava muito abusado. Chegou no portão e gritou, Morgoth! Blam, 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 blam! Vai ficar escondido aí, seu covarde! Você não estaria com medo de um elfo, estaria? Que situação patética! E lá nas profundezas de Angband, sentado em seu trono com sua coroa de ferro, Morgoth deveria estar pensando, mas que elfo barulhento. E o pior é que eu nem posso mandar matá-lo. Isso jamais seria esquecido pelos meus capitães. Eles iriam achar que eu fiquei com medo deste elfo insignificante. Não tem outra opção, vou ter que ir lá. Embora seu poder fosse maior do que tudo que existe no mundo, Morgoth era o único dos Valar que conheceu o medo. Agora, porém, ele não podia fugir ao desafio diante de seus capitães, pois as rochas reverberavam com a música aguda da trombeta de Fingolfin. Sua voz chegava clara e nítida às profundezas de Angband, e Fingolfin chamava Morgoth de covarde e de senhor de escravos. Por isso, Morgoth veio, subindo lentamente de seu trono subterrâneo, e o ruído de seus passos era como trovões no seio da terra, e se apresentou trajando uma armadura negra. O duelo entre eles começou, e podemos dizer que era a força bruta colossal de Morgoth contra a agilidade de Fingolfin, pois Morgoth erguia sua arma bem alto e descia como relâmpago contra Fingolfin, que pulava para o lado se desviando, e os golpes de Morgoth abriam enormes crateras no chão. Muitas vezes Morgoth tentou esmagá-lo, e a cada vez Fingolfin esquivava com um salto. E Fingolfin fez 7 ferimentos em Morgoth, e 7 vezes Morgoth deu um grito de dor. Isso fez os exércitos de Angband se prostrarem no chão, aflitos, e os gritos ecoaram pela Terra do Norte. Mas, por fim, Fingolfin se cansou, e Morgoth o derrubou no chão com seu escudo. 3 vezes Fingolfin foi esmagado com o escudo até se ajoelhar, e 3 vezes ele se levantou, portando seu escudo quebrado e seu elmo amassado. Morgoth então colocou o pé esquerdo sobre seu pescoço, e Tolkien diz que o peso era como o de uma colina desmoronando. Contudo, num golpe final e desesperado, Fingolfin lhe cortou o pé, e o sangue jorrou escuro e fumegante, enchendo os buracos feitos pelos golpes de Morgoth. Morgoth jamais se recuperaria de tais ferimentos. Inclusive, a partir daquele dia, ele mancou para sempre. Morgoth mancou para sempre a partir daquele dia, e a dor de seus ferimentos não podia ser aliviada. Assim morreu Fingolfin, rei supremo dos Elfos Noldor, o mais altivo e destemido dos reis élficos, e também aquele que possui o maior feito em batalha. E o motivo, meus amigos, de eu falar que este é o maior feito em batalha de um elfo, é fundamentado no fato de que os Valar são uma classe superior de anjos, entre aspas. Podemos dizer que seriam como arcanjos, e portanto, inalcançáveis a um elfo. Vejam a mensagem de Manwë, o rei dos Valar, encaminhada por meio de seu emissário a Fëanor, em relação à sua guerra contra Melkor/Morgoth.
Mas tu, Fëanor, filho de Finwë, as mentiras de Melkor irás perceber amargamente, pois Vala ele é. Portanto, juraste em vão, porque nenhum Vala podes derrotar, nem agora, nem nunca, nem Serú, Deus, em nome de quem juraste, te houvesse criado 3 vezes mais poderoso do que és. Isso nos dá uma boa ideia e dimensão do poder de Morgoth. Mesmo assim, Fingolfin conseguiu infligir 7 cicatrizes incuráveis no corpo de um Vala, e ainda lhe deu uma sequela permanente em um de seus pés. Não é pouca coisa. Tolkien diz que os orcs sequer contam histórias desse duelo junto aos portões, pois a própria memória daquele episódio ainda lhes traz desconforto e desespero. Após o duelo, Morgoth pegou o corpo sem vida de Fingolfin na intenção de profaná-lo e jogá-lo aos lobos para ser estraçalhado. Mas Thorondor, o Rei das Águias, veio de surpresa e atacou o rosto de Morgoth. Ele então soltou o corpo de Fingolfin e Thorondor o carregou para longe, Alçando o voo para fora do alcance das flechas dos orcs, Thorondor levou o rei embora e o depositou no topo de uma montanha que, do norte, dava para o vale oculto de Gondolin. Turgon veio e construiu um monumento de pedras sobre o pai. Nenhum orc jamais ousou passar por cima do monte de Fingolfin, ou sequer se aproximar de seu túmulo. Fingolfin colocou medo nos orcs até após sua morte. Será que o maluco era brabo? Um salve aos novos membros do canal Mariana Correia e Geovan Kern, e também ao novo membro Valar, Francisco Davi. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.